Paz do Senhor, amados irmãos, nós chegamos à quinta reflexão da série Ecos da História. E hoje o texto bíblico que eu quero ler se encontra em Colossenses 3,16, que diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se alguém te perguntasse hoje como era um culto cristão, logo depois da época dos apóstolos, talvez nós imaginássemos algo muito diferente daquilo que vivemos. Não havia microfones, instrumentos modernos, não haviam templos como nós conhecemos hoje, mas será que o conteúdo era diferente? E a resposta nos surpreende. Por volta de 155 d.C., um cristão chamado Justino Marte escreveu uma obra conhecida como Primeira Apologia. Seu objetivo era explicar ao imperador romano quem eram realmente os cristãos, pois muitos eram perseguidos por causa de falsas acusações. E para isso, Justino resolveu descrever como acontecia uma reunião da igreja. Graças a esse relato, hoje sabemos como era o culto realizado há quase 2000 anos. Segundo Justino, no dia do Senhor, os cristãos se reuniam em um mesmo lugar. Primeiro eram lidos os escritos dos profetas e as memórias dos apóstolos, aquilo que hoje chamamos de Antigo e Novo Testamento. Depois da leitura, aquele que presidia a reunião explicava as escrituras e exortava os irmãos a colocarem em prática o que havia ouvido. E em seguida, toda a igreja se levantava para orar. Depois celebravam a ceia do Senhor, também eram recolhidas ofertas, mas essas ofertas tinham um propósito muito claro. Elas serviam para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos enfermos, dos presos e dos necessitados. Observe a beleza desse culto. Havia palavra, havia ensino, oração, comunhão, havia generosidade e havia adoração. Percebe como isso continua sendo o coração da igreja até hoje? Os estilos musicais mudaram, a arquitetura mudou, a tecnologia mudou, mas aquilo que realmente importa permaneceu, a centralidade da palavra de Deus. Talvez algumas pessoas pensem que participar do culto significa apenas assistir a uma programação, mas para aqueles cristãos, o culto era muito mais do que isso. Era um momento em que toda a comunidade se reunia para ouvir Deus falar por meio das Escrituras. Era ali que a fé era fortalecida, era ali que os irmãos eram encorajados, era ali que os necessitados eram lembrados. Era ali que Cristo era exaltado. É exatamente isso que Paulo ensina em Colossenses. A palavra de Cristo deve habitar ricamente entre nós. Não apenas dentro de cada indivíduo, mas entre nós. A igreja cresce quando a palavra é anunciada e recebida em comunidade. Por isso, quando você participa de um culto, lembre-se de que você está fazendo parte de uma tradição cristã que atravessa quase 20 séculos. Você está fazendo o mesmo que milhares de irmãos fizeram antes de você, lendo as Escrituras, orando, louvando, servindo, celebrando Cristo. Justino escreveu sua descrição para convencer o imperador de que os cristãos não eram uma ameaça ao império. Sem perceber, ele deixou para nós um dos maiores testemunhos sobre a importância do culto cristão. Que nunca percamos de vista aquilo que realmente faz um culto ser especial. Não são os recursos, não é a estrutura, nem a aparência. É quando o povo de Deus se reúne ao redor da palavra de Deus para adorar o Filho de Deus. E isso continua sendo um privilégio extraordinário. Vamos orar? Senhor, obrigado porque ao longo dos séculos tem preservado a Tua igreja. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra, a oração, a comunhão e a generosidade. Que cada culto seja um encontro verdadeiro contigo e uma oportunidade de crescermos como discípulos de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.